uma frase, eu não posso nem dizer aqui o que eu resumiria, porque tem muito palavrão no meio, mas é a prova mais difícil do mundo. É muito difícil. É mais difícil do que parece, principalmente para mim, assim, que via do YouTube, via em vídeos, via em DVD. Então é a prova mais difícil do mundo. Eu acho que poucas provas são mais difíceis que essa daqui. Eu me orgulho muito de estar aqui, de ter terminado essa prova e de ter visto tantos amigos aqui lutando e terminando essa prova também. Eu tive auxílio do meu médico, do Alci, lá em Curitiba. A gente fez um trabalho bem forte, fiz o trabalho com fisioterapeuta, com o Lourenço também. A gente fez 10 sessões de fisioterapia intensas. Tomei bastante cuidado com relação a até mesmo as caminhadas de chinelo, com tênis baixo, sempre procurando poupar ao máximo o meu tornozelo. Eu não consegui recuperar, assim, ele já tinha me avisado que não ia dar tempo de recuperar, que eu ia ter que treinar um pouco com dor e fazer a prova com dor. Então eu fiz uma infiltração no tornozelo há um tempo atrás para amenizar a dor. E os treinos mesmo de corrida eu comecei há 3 semanas antes de Kona. Então eu fiz uma semana correndo 15 km, uma semana eu corri o 30 e basicamente foi o que eu corri nessa segunda semana. E na última semana eu fiz os 3 treinos de 10 km, foi o que eu corri para cá. E ontem, no final da prova, acabei sentindo muita dor, principalmente a hora que a gente desce a Palani para chegar, que é uma descida bem dura. Então é onde eu soltei a carga no pé e hoje, assim, hoje é o dia que o corpo sentiu um pouquinho mais o reflexo dessa dor. Com relação ao pódio, em nenhum momento eu pensei em pódio, nem antes, nem conversando com a minha família, a gente não chegou a cogitar pódio, nem com o meu técnico. A gente sempre cogitou em fazer uma boa prova. E os adversários que tinham na minha categoria, eu não conhecia muito eles, assim, eu conhecia mais o Luiz Oddi, que fez uma baita prova em Floripa, então eu sabia que tomando ele como base já ia ser bem difícil a prova aqui com relação à concorrência. E eu fiquei muito surpreso com o nível aqui, porque eu não sei se o pessoal sabe, mas quem ganhou a 18:24 foi quem ganhou geral, ele fez 8:52, um alemão aqui, ele passou voando de mim no começo do pedal já. Eu conseguia sair, fui o primeiro da categoria a sair da água, mas logo no começo ele me passou e foi de uma forma tão forte, tão rápida que eu já pensei assim, esse cara não vai conseguir manter o ritmo até o final. E o cara foi muito bem, assim, disparou na frente, foi sozinho. E eu me mantive competitivo, assim, até o retorno em Ravi, que foi onde eu tomei minha primeira penalização, eu sabia que eu estava entre os primeiros da categoria. Mas depois da penalização e da minha segunda penalização voltando de Ravi, as duas por ultrapassagem errada, eu já achei que não ia mais conseguir, assim, achei que estava fora da briga pelo pódio. Então eu cheguei, comemorei muito minha chegada, porque finalizar um Ironman desse é duro, a gente sofre, a gente treina muito, por isso eu comemorei tanto na chegada. E quando eu entrei ali na área de pegar a medalha, eu peguei o resultado que eles dão na hora e na hora estava escrito 3º lugar, foi uma felicidade enorme, eu só queria encontrar a minha noiva para comemorar com ela, para a gente gritar, se abraçar e aproveitar que esse é um momento mágico. O mais difícil durante a prova, teve 2 pontos para mim que foram cruciais, pessoalmente, né? Muita gente fala que é outro ponto mais difícil, mas para mim foi correr aqui na Ali Drive, que não venta, estava muito quente, foi desgastante demais correr esses 16 km aqui. Aí a gente subiu para Queen Cay, lá eu peguei bastante vento, estava ventando, então amenizou um pouco a temperatura corporal. Só que eu cheguei lá já esgotado daqui de correr na Ali Drive, então esse foi um dos pontos mais difíceis para mim. E outro ponto mais difícil, mas não da prova, foi de ter levado a segunda penalização e minha cabeça começou a revirar, eu não sabia se forçava para tentar descontar o tempo, se mantinha o ritmo planejado. Então foi uma guerra psicológica muito forte, assim, que graças a Deus eu optei por uma estratégia que me agradou e no final das contas foi a melhor, que foi manter o pace estipulado desde o começo, sem tentar buscar esses 10 minutos que eu tinha tomado de penalização. Com relação à comparação de Floripa e Kona, aqui a gente não tem comparação, assim, a Floripa é uma prova muito rápida, que se eu tivesse ficado com lesão para Floripa, eu sabia que eu ia ficar muito para trás, porque é uma prova que se você não está muito bem treinado, você não consegue ser tão veloz para conseguir um bom resultado. Aqui você tem que ter muita raça, muita cabeça, muita força, porque ontem era todo mundo correndo assim mal, ninguém corria muito bem, ninguém com passada larga, ninguém
eu não vi ninguém bem na corrida. A hora que eu cruzei o Frodeno na Queen K, ele também estava assim, com uma cara muito ruim, correndo, fazendo muita força. Então eu só pensava em ter mais raça, mais força para conseguir até o final. E eu acho que muitos dos atletas aqui também foi na raça, foi na força. Essa é a diferença de Floripa. E o calor para nós, para mim principalmente que moro em Curitiba, nossa, esse calor é surreal. Então em Floripa, um tempo ameno, eu pedalei de corta-vento em Florianópolis até, porque eu tava com frio. E para eu sentir frio é porque tava realmente frio. E aqui um calor assim que a gente realmente não está acostumado. Eu nunca competi numa prova assim, nunca competi numa prova tão dura. E não sei se vou competir em alguma prova mais dura ainda. Em 2016 eu ainda não sei, a gente ainda vai estudar um pouco, eu e meu técnico, a gente não sabe se vai continuar no amador longa distância, se vai voltar para o olímpico no profissional, olímpico sem vácuo no profissional e até meio Ironman. Mas a gente vai estudar ainda, vou voltar lá para casa, vou conversar com ele, vamos ver como que vai ser a minha recuperação da lesão ainda que eu tenho no pé. Mas voltar para a Kona está sempre nos planos, né? Nem que seja mais para frente, ou talvez buscando isso como profissional, ainda não sei, mas vamos buscar voltar aqui algum dia, em algum ano.